nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso estudo do Evangelho de São Mateus. É com alegria que estamos reunidos mais uma vez para estudar este capítulo em que, como nós vimos no nosso encontro de ontem, né, ele é chamado de o sermão missionário, porque é o sermão com o qual Jesus instrui e envia os apóstolos que ele havia escolhido no início deste capítulo, que é o capítulo 10 que estamos meditando. Então, sem maiores delongas, vamos já então tomar os versículos que vamos meditar neste primeiro momento. Estamos no capítulo 10 e vamos meditar agora os versículos 9 e 10. Então, São Mateus, capítulo 10, versículos 9 e 10. Então, continua Jesus no seu ensinamento para os apóstolos. Não queirais trazer nas vossas cinturas nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Então vamos meditar um comentário de Santo Agostinho a esses versículos. Quando o Senhor disse aos apóstolos: não queirais possuir ouro, acrescenta imediatamente: porque o operário tem direito ao seu alimento. Estas palavras deixam claro porque o Senhor não quer que eles tenham ou levem consigo dinheiro. Não porque ele não seja necessário para o sustento de suas vidas, mas para que compreendam que os enviou de tal forma que seu sustento lhes era devido por aqueles a quem anunciavam o Evangelho, como o soldo é devido àqueles que combatem. Então vejam, né? Aqui Nosso Senhor deixa claro que aquelas pessoas aos quais, assim como os apóstolos, né, se decidem por uma vida inteiramente dedicada, né, à pregação, do Evangelho, à missão, então como os padres, os bispos, as irmãs missionárias, enfim, né, então todos aqueles que realmente dedicam, né, fizeram votos para dedicar a sua vida à pregação do Evangelho. Então Nosso Senhor aqui deixa claro que eles têm direito ao seu alimento e que eles não, portanto, não devem se preocupar com isso. E ao mesmo tempo, ele deixa claro para nós, né, leigos, que nós sim temos responsabilidade de auxiliá-los nas questões materiais, né? Então, por exemplo, por isso que é necessário, né, que a gente dê o nosso dízimo para a igreja, que nós contribuamos financeiramente, porque é direito deles. Porque é assim, gente, é uma mão de uma mão dupla, né? Então, nós seres humanos somos constituídos de corpo e alma. Então, assim como o nosso corpo ele tem necessidade do alimento material, a nossa alma também tem necessidade do alimento espiritual. Então, os sacerdotes, por exemplo, né? Então, eles dedicam a vida deles para nos alimentar espiritualmente. Então, eles celebram as santas missas, eles atendem às confissões, eles precisam ter uma vida mais dedicada à oração do que nós. Eles precisam se dedicar no estudo da Sagrada Escritura, no estudo do catecismo, da teologia. Então, eles, para poderem nos alimentar espiritualmente, eles precisam se dedicar a isso.
Então não tem como eles se dedicarem na busca dos bens materiais. Nós, por outro lado, nós precisamos, porque precisamos sustentar as nossas famílias, né? Sustentar a nós mesmos. Então nós precisamos dedicar mais do nosso tempo, né, na busca do material e do alimento para o nosso corpo. Então um ajuda o outro, né? Então o padre, o missionário, ele nos alimentam espiritualmente e nós os alimentamos materialmente, né? Então aqui há um enriquecimento mútuo, né? Então o padre nos dá aquilo que é necessário para a nossa alma e em contrapartida, por uma questão de justiça, né? Então nós ajudamos eles nos seus alimentos materiais, nas suas necessidades, enfim, né? Então nosso Senhor deixa aqui claro que é uma questão de justiça, né? Eles têm direito ao seu alimento, né? Eles não estão assim à toa aí, né? Não, na verdade eles estão trabalhando para trazer para nós bens espirituais. E nós que trabalhamos para termos bens materiais, precisamos ajudá-los, né, materialmente, para que eles tenham condições de nos ajudar espiritualmente. Vemos também aqui que o Senhor não ordena aos que anunciam o Evangelho que vivam unicamente das ofertas daqueles que evangelizam. Se fosse assim, aliás, Paulo não poderia ter vivido do trabalho de suas mãos, né? Ou seja, o Senhor também aqui não proíbe que um padre, um sacerdote, um religioso, uma religiosa, possam também fazer atividades pelas quais eles tenham também o alimento deles, né? Então, por exemplo, é comum em toda casa religiosa ter a sua horta, né? Então é muito comum num mosteiro ter lá, a fazendinha, né? Então onde eles plantam, enfim, né? Também é necessário que eles também tenham, né, alguma atividade nesse sentido. Mas essa é uma atividade mais auxiliar do que, digamos assim, que seja a primeira preocupação deles, né? Então, eles fazem isso para que eles também, assim, possam plantar, cultivar aquilo, né, que eles acham necessário. Assim como também o sacerdote pode também dar aula numa faculdade, enfim, né, eles também podem desenvolver algumas atividades que lhes tragam também bens materiais. O que ele fez foi dar aos apóstolos um poder, e isto justificava que recebessem os donativos dos que evangelizavam. Quando o Senhor impõe um preceito, não cumpri-lo é uma desobediência formal. Mas é permitido não usar um poder que ele dá e renunciar a ele como a um direito outorgado. O Senhor quer, portanto, estabelecer que aqueles que anunciam o Evangelho têm o direito de viver do Evangelho e ordena aos seus apóstolos que não se preocupem em ter as coisas necessárias à vida, nem grandes, nem pequenas. Por isso acrescenta: nem bastão. Desculpa, gente, a luz aqui apagou, que eu uso do nada aqui, eu me perdi aqui. Então Nosso Senhor acrescenta, né? Porque eles não se preocupem em levar nem bastão, para indicar aos fiéis que estavam obrigados a dar-lhes não o supérfluo, mas o necessário. A palavra bastão significa o poder, conforme dito em Marcos. Ordenou-lhes que não tomassem nada para o caminho, senão somente um bastão. E quando em Mateus ele proíbe levar calçados, é por querer que estejam livres de qualquer preocupação, pois não se pensa em levar consigo senão o que se receie que falte.
deve-se entender o mesmo do que é dito das 2 túnicas. Proíbe-lhes de levar outra, além da que vestiam, a fim de precaverem-se quanto a necessidades da viagem, pois quem tem o direito de receber o necessário, né, tem também o direito de receber aquilo que não é tão necessário assim. Em Marcos, Nosso Senhor permite-lhes calçar sandálias, e esse calçado tem necessariamente um significado místico. Como elas deixam os pés descobertos em cima, enquanto protege-os embaixo, significa que o evangelho não deve ser mantido em segredo e que não se deve apoiar em interesses temporais. No mesmo lugar, proíbe-lhes expressamente não só de levar 2 túnicas, mas de vesti-las, para ordenar-lhes que fujam de toda duplicidade e que sejam sempre simples em sua conduta. É, portanto, incontestável que o Senhor disse tudo aquilo que os evangelistas narram, ora em sentido literal, ora em sentido figurado. Uns narram uma parte de seu discurso, outros narram uma outra. E agora que quem pretender que o Senhor não poderia, na mesma passagem, ter falado algumas coisas em sentido figurado, em outras em sentido literal, lance os olhos sobre outras partes do Evangelho e vai se convencer de que essa opinião não é só temerária, como pouco esclarecida. Pois quando o Senhor recomenda que a mão esquerda ignore o que faz a mão direita, será forçado a tomar no sentido figurado as esmolas e tudo o que é matéria desse mandamento, né? Então, o que Santo Agostinho está querendo dizer, né, que Nosso Senhor, de um modo geral, o que ele fala aqui é o seguinte, né, é que aquele que se dedica à pregação do Evangelho, então ele deve se abster-se de preocupar-se com as coisas materiais, porque elas é uma questão de justiça que eles tenham. Todo operário é digno de receber o seu salário. Então, Nosso Senhor mesmo está dizendo que Ele não deixará que falte aquilo que lhes é necessário. E também para que eles não façam da atividade de pregadores como um meio de ganhar dinheiro além do necessário, né? Então, todas as palavras que Nosso Senhor aqui diz, né, a gente tem que tomar nesse sentido e interpretá-las quando o seu sentido literal ajuda a interpretar, entender nesse sentido, né? E quando nós devemos entender aquilo que Jesus está falando em sentido figurado, né? Jesus às vezes usa uma expressão forte, né? Não leveis nada, absolutamente nada, mas no fundo o que ele está querendo dizer é que não se preocupem com coisas materiais, né? No fundo, vocês terão tudo aquilo que é necessário para a missão de vocês. Agora vamos ler os versículos de 11 a 15. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, informai-vos de quem há nela digno de vos receber, e ficai até que vos retireis. Ao entrardes na casa, saudai-a dizendo: a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se não for digna, a vossa paz tornará para vós. Se não vos receberem nem ouvirem as vossas palavras, ao sair para fora daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, será menos punida no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade, né? Então vejam com que rigor, né, Nosso Senhor vai tratar, né, daqueles que
Lhes foram anunciado, foram pregado a palavra e rejeitaram, né? Serão tratados de uma forma mais severa do que Sodoma e Gomorra. E nós sabemos, né, o que aconteceu com estas duas cidades. O Senhor ensina a seus discípulos que ofereçam a paz ao entrar em uma casa. Então isso aqui também serve para nós, viu, gente? Quando a gente for fazer uma oração, for fazer alguma visita, né, a uma casa, a gente sempre, ao entrar, a gente, né, faça esse pedido, né, que a paz do Senhor esteja nesta casa. A fim de que essa saudação da paz ajude-os a saber se a casa ou o hóspede são dignos de recebê-los. Olha que interessante, né? Então, é claro que Nosso Senhor pede que a gente saúde, né, pedindo a paz, mas na própria saudação já está contida, né, ali se os que habitam aquela casa ou aquela cidade vão recebê-los de fato ou não. É como se lhes dissesse pacientemente: oferecei a paz a todos. Se a receberem, mostrarão que são dignos dela. Se a recusarem, que não o são. Mesmo que tenham sido orientados pela opinião geral na escolha de uma casa digna de recebê-los, devem fazer essa saudação, pois os pregadores devem ser chamados mais por causa da sua dignidade do que parecer que se oferecem sem motivo. Ora, a saudação da paz feita com essas poucas palavras pode servir para reconhecer sem erro se uma casa ou seu morador são dignos de oferecer hospitalidade. Então aqui já seria até mesmo um primeiro critério, né? Porque, veja, os apóstolos vão pregar nos povoados, nas cidades, né? Então, Nosso Senhor fala, olha, quando vocês chegarem no local, vocês perguntem, não é? Ali para as pessoas que tiverem recebido vocês, acerca daquela casa, se é uma casa onde, né, a fama que os seus moradores possuem de serem pessoas honestas, ordeiras e tudo mais. Então esse é o, digamos assim, é o primeiro critério que os apóstolos identifiquem, né, se são casas que eles realmente possam ficar. Mas o que vai confirmar, não é a saudação. Então, no instante mesmo em que os apóstolos dizem, né, a paz esteja nessa casa, eles vão manifestar se eles aceitam ou não. Então, o sinal é esse. Né? Os apóstolos, portanto, saúdam a casa com o desejo da paz, mas suas palavras significam a paz, não dão a paz. Então veja, os apóstolos eles fazem, é como se fizesse um pedido, né? A paz esteja nesta casa. Mas a paz estará ou não pelo que os apóstolos disseram, mas pela aceitação daqueles que ali estão. Entendem? Então não é que eles dão, eles pedem. A paz esteja nesta casa. Mas se ela vai estar ou não, aí não depende dos apóstolos, depende dos seus habitantes. Quanto à própria paz, que sai das entranhas da misericórdia, só pode descer sobre essa casa se ela merecê-la. Se não for digna dela, o mistério dessa paz, toda divina, deve permanecer encerrado na consciência dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos estarão em paz porque eles fizeram aquilo que o Senhor pediu. O Senhor pediu que eles intercedessem por aquela casa. Agora, se os que ali habitam a rejeitaram, aí não é culpa dos apóstolos. Por isso eles estão em paz com a consciência, entenderam? Então quando a gente, né, vai fazer oração numa família, numa casa, então a nossa preocupação deve ser o quê? Em levar a paz, em levar, né, a oração. Agora, se os moradores ali vão acolhê-lo ou não, aí
já não nos diz respeito. A nossa consciência deve estar atenta em fazer aquilo que o Senhor nos pede. E aqueles que rejeitarem os preceitos do reino dos céus, e aqueles, que rejeitarem os preceitos do reino dos céus, ficará a maldição eterna, significada pela saída dos apóstolos e pela poeira sacudida dos pés. Por isso segue-se: se não vos receberem nem ouvirem as vossas palavras, ao sair para fora daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Pois quando habitamos em algum lugar, parece que estamos em comunhão com ele. Mas sacudindo o pó dos pés, eles separam-se completamente de tudo daquela casa, a qual não recebe dos vestígios dos pés dos apóstolos nenhum bem para a sua salvação. Então esse ato que Jesus pede que os apóstolos façam, de sacudirem os pés, é para que fique claro que se aqueles habitantes daquela casa ou cidade rejeitarem a palavra de Cristo, que eles apóstolos não estão unidos com eles. Entende? Então é um gesto, para que fique claro, fala, nós não tomamos parte disso. Então se eles, infelizmente, rejeitam a palavra de Deus, nós não temos nada a ver com isso. E nem tampouco tomamos esse partido. Nosso partido é o Cristo. Eles sacodem o pó de seus pés em testemunho de seus trabalhos, e para atestar que entraram naquela cidade e que o anúncio do evangelho chegou aos seus habitantes. Ou ainda, esse pó sacudido significa também que nada devem receber, nem mesmo necessário, daqueles que desprezam o evangelho, já que é mais tolerável Sodoma do que uma cidade que rejeita o evangelho. Então tem esse sentido forte também. Então, de que os apóstolos não devem receber nada daqueles que rejeitaram a pregação do evangelho. Ou ainda, de um outro modo, os pés dos discípulos assinalam a própria obra e a marcha da pregação. O pó que lhes cobre é figura da inconstância dos pensamentos terrenos, a qual nem os doutores mais eminentes podem estar imunes, pois têm um constante cuidado com a salvação de seus ouvintes, e percorrendo as estradas deste mundo, acumulam o pó da terra em seus pés. Quanto aos que desprezam a sua doutrina, os trabalhos, os perigos, os cansaços e as preocupações dos discípulos tornam-se motivos para a sua condenação. Para os que recebem sua palavra, as aflições e cuidados que os doutores padecem por eles servem-lhes de lições de humildade. E para que não pensem que é leve, a falta de não receber os apóstolos acrescenta: em verdade vos digo que será menos punida no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Então, Nosso Senhor deixa claro, a seriedade, gente? Então, não é uma brincadeira. Eu rejeito ou não o evangelho. Não, é algo muito sério. Na verdade, o que está em jogo aqui é a salvação. Então, se eu aceito ou rejeito o evangelho, eu estou colocando em jogo a minha salvação. Se eu quero ser salvo ou não. Porque não se pregou em Sodoma e em Gomorra, e essa cidade que ouvia a pregação não recebeu o evangelho. Então vejam, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho, é justo que eles sejam julgados com maior rigor. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não teve esta oportunidade. Eles não tiveram alguém que foram lá pregar para eles. Enquanto que nós hoje temos. Por isso que o pecado hoje, gente, ele
principalmente nós cristãos, ele é muito mais grave do que o pecado das pessoas que viveram em tempos em que o evangelho ainda não tinha sido pregado. Porque hoje nós temos consciência do evangelho. Nós sabemos que Jesus veio, se encarnou, que deixou uma doutrina. Nós temos acesso, né? Então, é evidente que nós, até por uma questão de justiça, né, seremos julgados com mais severidade, né, com mais critério, porque é justo, né? Então, quem teve a oportunidade de conhecer a verdade e a rejeitou é diferente de quem nunca teve a oportunidade de conhecer a verdade. Então, uma pessoa que, por exemplo, né, não teve a oportunidade de aprender a ler e escrever, porque ela realmente não teve a oportunidade, ou seja, não tinha uma escola perto, é totalmente diferente do que alguém que tem uma escola do lado da sua casa e por negligência não queira aprender a ler e escrever. Não dá para você tratar as duas pessoas da mesma forma, né? Então, porque é uma questão de justiça, né? Então, uma teve a oportunidade e não quis, a outra não teve a oportunidade. Sodoma e Gomorra não tiveram a oportunidade de receber a pregação. Em sentido místico, o Senhor nos ensina que não devemos frequentar as casas, nem ser íntimos daqueles que são inimigos de Cristo, ou que o ignorem. E a perguntar em cada cidade quem é digno de receber-nos, ou seja, se há nela alguma igreja e se Cristo habita nela. Estando nela, não passemos a outra, porque ela é digna e seu hóspede é justo. Haveria muitos judeus cujo respeito à lei seria tal que, apesar de crerem em Cristo, por admirarem suas obras, continuariam, entretanto, a praticar as obras da lei. Outros, atraídos por sua curiosidade à liberdade que Cristo promete, simularão abraçar a lei do Evangelho. Finalmente, haveria ainda muitos outros que, conduzidos pela perversidade de sua inteligência, cairão em heresias. E como todos pretendem possuir a verdade da fé católica, é preciso entrar com muita prudência, mesmo nessa casa que se diz igreja. Então, aqui, né, então Santo Hilário, ele interpreta, né, esse mandamento que Jesus dá de que a gente se intere, né, que os apóstolos, melhor dizendo, busquem saber, né, de quem é a casa, quem são as pessoas que habitam aquela casa antes de entrarem. Então, nós também, antes, né, de tomarmos um conselho, de ouvirmos um ensinamento de alguém, nós precisamos nos acercar em relação a quem é aquela pessoa. Quem é aquela pessoa? Como é a sua vida? O que ela pensa, né, de uma forma geral? Não, entende? Não sairmos dando o nosso coração, ou seja, a nossa casa interior, a qualquer um. Precisamos ter um cuidado, né? Saber selecionar a quem nós damos ouvido, a quem nós seguimos. Esse é um zelo que nós precisamos ter para com a nossa alma, né? Então, sabermos onde estamos entrando, onde estamos colocando os nossos pés. E não sair assim, alguma pessoa lá falou alguma coisa que eu acho legal e pronto, eu já saio, né, seguindo aquela pessoa. Sobretudo, principalmente hoje, né, em tempos de rede social, né? Então a gente realmente precisa saber, né, quem que a gente está dando ouvido. Então, hoje tem muita gente fala, né, através de televisão, rádio, internet. Mas quem são aquelas pessoas? O que elas acreditam?
E é algo, irmãos, que nós vamos encerrar por aqui hoje, né? Que, assim, eu vejo poucas pessoas tendo esse critério. Não, não, fulano falou, pronto, né? Mas o que que o fulano pensa? Por exemplo, né? Os nossos jornalistas. Muitas pessoas, não, porque o jornalista tal falou, né, falou tal coisa, então se o jornalista tal falou tal coisa, é porque tal coisa é verdade. Mas quem é esse tal jornalista? O que que ele defende? O que que ele acredita? Então hoje, por exemplo, digo para vocês assim, tranquilamente, né, 90% dos jornalistas são abortistas. Então como é que eu vou assim, né, acreditar cegamente numa pessoa que não vê problema nenhum no assassinato de bebês? Pessoas que a fé é uma bobagem sem tamanho. Pessoas que não têm respeito nenhum por aquilo que eu creio. Como é que eu vou levar assim cegamente a sério o que uma pessoa dessa diz? Ah, Ivo, mas é um argumento válido? Gente, né, a gente precisa saber quem são as pessoas. Aí a gente vai dando ouvido, dando ouvido, dando ouvido, né? A qualquer pessoa e a gente acaba sendo influenciado por essas pessoas que têm esses pensamentos, né? Que desprezam a nossa religião, né? Que tem aqueles que creem em Cristo, né? Como pessoas assim completamente ignorantes. Olha, toda a nossa classe, né? Chamada classe falante, jornalistas, professores universitários, né? Gente, essas pessoas praticamente não têm valores. Não, pelo menos, os valores do evangelho. Então, não que nós não devemos ouvi-las, mas a gente deve ouvi-las tendo em mente isso, né? É que nós estamos ouvindo pessoas cujos valores são totalmente diferentes dos nossos, né? Então, por exemplo, para nós, né, ensinar a ideologia de gênero para criancinhas de 7, 8 e 9 anos de idade é uma aberração. Para muitos professores, infelizmente, não é. Eles têm o direito, né? Então, irmãos, nós vivemos assim, realmente assim, em tempos que a gente precisa ter critérios, né? Em quem a gente ouve, em quem a gente assiste, em quem a gente dá ouvido, né? A gente tem que ter um cuidado, né? Então, assim como, né, Nosso Senhor aqui ordena aos apóstolos que tenham cuidado, né, procurem se inteirar, procurem ter critérios antes de entrar na casa de alguém, a gente também precisa ter critérios, né? Para não permitir que qualquer pessoa entre, né, na nossa casa. E a nossa casa aqui é nosso coração, nossa alma, né? A gente realmente buscar saber quem a gente está dando ouvido, né? Quem a gente realmente está permitindo que entre na nossa casa, né? Então é isso, gente. Nós ficamos hoje por aqui, ok? E amanhã retomamos do versículo 16 em diante.